Olha, já temos gente ao vivo. Está ao vivo aí? Tá me ouvindo bem? Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Tá ouvindo? Escutando bem? Então vamos gravar já. Tá me vendo? Então vamos lá, né? Então, como prometido, de novo aconteceu o mesmo probleminha. A live da segunda está acontecendo na terça novamente, como meu amigo Henrique, já está me cobrando, tem que transformar isso na live da terça. Às vezes a gente tem uns compromissos que fazem a gente ter que mudar. Se vocês estiverem me ouvindo direitinho, estiverem me vendo certinho, por favor, me avisem aí nos comentários, né, que isso facilita a minha visão. Como eu tinha dito no meu stories, hoje a gente vai falar sobre o porquê algumas pessoas conseguem vir para San Diego e não se adaptar a San Diego e voltar para o Brasil, né? Vamos falar sobre esse tema, que na verdade esse tema pode ser aplicado a qualquer lugar do mundo, a qualquer mudança que você faça na sua vida, né? Imagine que você é uma pessoa de 20, 25 anos, que é uma pessoa nova, e você mora no Brasil, né? Sempre morou no Brasil, acostumado à cultura do Brasil, com os seus hábitos no Brasil, com os hábitos do local que você mora do Brasil, da sua casa, e você decide mudar, você decide sair e mudar para outro lugar, e por algum motivo você escolhe os Estados Unidos como sua parada, os Estados Unidos como seu local para viver, e pesquisa os lugares, pesquisa as oportunidades, pesquisa os vistos, pesquisa valores, né? Pesquisa tudo o que precisa ser pesquisado. Porém, você decide e opta por San Diego, né? Você escolhe San Diego para levar a sua vida. Você quer sair do Brasil e se muda para San Diego, né? Um paraíso na terra para quem conhece. Ó, fião desde Paraguai, hermano. Então você decide ou morar no Paraguai, né? Não sei se está morando aí, né, fião? Ou a pessoa decide vir para San Diego. E a pessoa decide vir para San Diego porque é esse paraíso na terra, clima bom, agradável o ano inteiro, as praias são bonitas, uma cidade de sonhos, enfim. E você embarca para San Diego e quando chega aqui você percebe que San Diego também possui pontos negativos, né? O primeiro ponto negativo que você chega em San Diego e descobre é que a água do mar parece que todo mundo tirou a água da geladeira e jogou lá, né? Porque é extremamente gelada, extremamente fria, principalmente no inverno, né? Então você descobre que já vai dificultar um pouquinho, você é surfista, né? Descobre que vai dificultar um pouquinho o seu surf. Oi, Estela, bom ver você aqui. Aniversariante, né, dessa semana, né? Parabéns. Então você descobre que a água de San Diego é gelada, né? É um ponto negativo. E a segunda coisa que você descobre é que se você quiser em San Diego morar perto da praia, provavelmente você vai ter que morar com mais uma pessoa. O que difere do que você acontecia no Brasil, em que você vivia ou com a sua família, ou sozinho, né? Estamos trabalhando com uma situação estamos supondo uma situação aqui. E quando você vai morar com outra pessoa, e é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre esse assunto que eu quero que você preste atenção, os seus hábitos podem atrapalhar na sua convivência, né? E de que forma eles podem atrapalhar? Na construção dos seus relacionamentos, sejam eles pessoais, sejam eles de convivência, né? Vamos imaginar que você chega completamente animado e já no seu primeiro dia você sai para surfar, né?
Você bota o seu wetsuit, pega a sua prancha, o wetsuit, porque como eu falei antes, a água está gelada, né? Então você corre, bota seu wetsuit, vai surfar, surfa, sai todo anestesiado da água, todo feliz, né? Energia mil, felicidade extrema. E quando você volta para sua casa, você entra na sua casa, tira o seu wetsuit e não sabe aonde colocar ele para pendurar. E você olha a casa em volta, quem conhece a Califórnia sabe como as casas são, e você decide colocar o seu wetsuit nos fundos da sua casa. Porém, as casas aqui não tem muros, né? Não tem cercas, então você só pendura ali para que ele possa escorrer, também não tem varal, né? Então você coloca atrás da sua casa para escorrer. Você sobe, toma o seu banho após o seu surf, e quando você volta, tem alguém olhando o seu wetsuit, pegando e carregando pela rua o seu wetsuit. E você desce apavorado, briga com essa pessoa, xinga ela, fala que ela estava roubando o teu wetsuit, enfim, como que ela podia tirar o teu wetsuit dos fundos da tua casa, enfim. E essa pessoa diz para você o seguinte, né? Ela diz, olha, me desculpa, eu vi que ela estava no fundo da tua casa, eu achei que você estava doando esse wetsuit. E você não acredita nela, né? Você xinga ela, enfim. Mas quando você está voltando para a tua casa, pelos fundos das casas, você percebe que tem televisão, tem móveis, tem sofá, tem quadro, tem roupa, enfim. É um hábito que se tem aqui, né? Então, você já se depara com um hábito diferente do que é o seu hábito do Brasil. Mas passado esse susto da diferença de hábito, você continua com o problema, onde você vai pendurar o seu wetsuit. Então você chega para essa pessoa com a qual você está morando, né? E pergunta para ela, olha, eu tenho um problema, eu não tenho onde pendurar o meu wetsuit, o que a gente pode fazer? O que você pode fazer? Ele vai dizer para você, eu não sei, porque eu não surfo. Eu não surfo, o que eu vou fazer? Aí chega a esse momento, quando vocês têm hábitos diferentes, morando no mesmo lugar, se vocês não entrarem num acordo, esses hábitos podem atrapalhar a sua convivência, né? A ética, né, e é esse o tema, é nisso que eu quero que você grude aqui nessa live, a ética precisa ser construída, né? Isso é a ética, né? Quando todos têm a mesma possibilidade de serem felizes, dentro de uma mesma situação. Você não tem a liberdade, você não tem o poder de tirar a felicidade do outro através dessa decisão. Então você e a pessoa que mora com você começam a decidir aonde você vai colocar o seu wetsuit molhado quando você chega da praia. E aí você tem uma opção, você pode dizer, não, vamos colocar no seu quarto, porque eu não quero que meu quarto fique molhado, né? Essa seria uma decisão fora da ética, porque a ética teria que preservar a felicidade de ambas as partes. Você colocar no seu quarto, você também não ficaria feliz, então também seria uma decisão que não seria ética para você. E vocês, de comum acordo, decidem colocar esse wetsuit, ou essa roupa de borracha, que nem meu amigo Henrique, me alertou por aqui, decidem colocar ela no box do banheiro, né? E essa é uma construção da ética. Essa é a construção da ética para o ser humano, né? E por que eu digo essa construção da ética para o ser humano? Porque se você pegar essa mesma situação, ao invés de você ir surfar na casa, você pegar o teu cachorro, levar o teu cachorro para sair correndo na praia, tomar um banho de mar na praia, né? O cachorro vai correr na areia, se sujar de água, rolar na areia, ficar todo lambuzado, tal. Você levou ele de carro. Quando você sair da praia e abrir a porta do carro, o cachorro não está nem aí se ele está sujo, se ele está limpo, como ele está. Ele vai entrar no carro. O cachorro, por instinto, jamais chegará para você e vai dizer, desculpa, Horácio, hoje eu estou sujo, então eu vou a pé, tá? Então não vou entrar no carro e eu vou a pé. Portanto, essa construção da ética, essa preocupação sobre o que se o outro tem a possibilidade ou não de ser feliz, é uma construção unicamente do ser humano, tá? A natureza animal é diferente, eles são regidos apenas pelos instintos, né? O animal só muda através de uma ação externa, que é o que Darwin falava sobre a mutação, a teoria da evolução, enfim.
Então só nós como humanos temos a possibilidade de decidir o que a gente vai fazer para conviver numa sociedade melhor e a sociedade entenda qualquer relação com mais de uma pessoa, né? E aí a gente vai passar a pensar em um mundo que seja melhor, construindo isso a cada dia, né? Essa história, inclusive, do cachorro e do ser humano, Marx tinha um exemplo sobre isso. Marx falava que nem mesmo a melhor aranha conseguirá ser melhor do que o pior tecelão que ele possa fazer. Porque o homem tem uma possibilidade infinita de decisões que ele pode construir. A aranha já nasce com essa construção pronta. A aranha já nasce com o seu instinto desenvolvido e não vai haver mutação, não vai haver mudança, né? O problema dessa construção da ética, que é essa construção compartilhada, né, tua e do teu roommate, a serviço de um aperfeiçoamento da convivência de vocês, essa construção é constante, a cada dia ela muda, a cada dia ela é nova, e vocês criam outra regra, já tem a regra do et sui, e vocês criam outra regra, que a regra é: ninguém pode levar ninguém para dormir na casa em que vocês moram, alguém estranho a vocês dois. E um dia você sai à noite, vai para a balada, vai para Pacific Beach, aqui em San Diego, toma umas, conhece uma menina, a menina gosta de você, se você for homem, se você for mulher, depende da sua opção, né? Enfim, a outra pessoa que você decide, ela fala assim: eu gostaria muito de dormir com você. E naquele momento vem a regra na sua cabeça: pô, mas eu acordei com o meu roommate é a pessoa que mora na mesma casa que eu, e a nossa regra é que eu não posso levar ninguém diferente de nós dois para casa, né? E aí começa o primeiro conflito. A gente já falou de um conflito que é o seu cultural, que é de quando alguém pode pegar o seu et sui que está na rua, que para ele culturalmente ele poderia pegar. A gente fala do como você teria uma dificuldade de escolher aonde colocar o seu et sui molhado, né? E agora a gente está falando quando você chega num problema em que há dois valores diferentes. Porque quando você tem esse problema de querer levar alguém para dormir com você, e isso não está acordado com a pessoa que mora com você, você tem um conflito de valores. Porque o prazer é um valor. O prazer é um valor para você. E a tua lealdade com as regras também é um prazer para você, né? Então você tem um conflito de valor e aí você cai no problema. Esses valores, além de serem mutáveis, porque esse prazer apareceu para você agora, eles são contraditórios entre si. Ou você tem o prazer de levar alguém para tua casa, ou você quebra a lealdade que você tem com a pessoa que você mora, né? Então esses valores são contraditórios entre si. E a ética é realmente a identificação, é você criar uma hierarquia para esses valores, você compreender qual é o valor que é mais importante para você, qual é o valor que vai deixar você mais feliz, vai deixar você mais satisfeito. Essa é a construção da ética, né? Para que ambas as pessoas possuam chances iguais de possuírem felicidade, né? Então isso vale para a sua casa, isso vale para o seu trabalho, isso vale para a sua cidade, isso vale para o mundo, né? Pois essa ética é a arte da convivência, é a arte que a gente precisa construir no dia a dia para conviver melhor e permitir que todas as pessoas tenham chances iguais de felicidade, né? Só que esses valores, além de tudo, partem de uma percepção individual. E essa percepção individual é o que a gente dá nome de moral, né? Então, ética e moral tem conotações diferentes, as duas, a etimologia das palavras, né? A ética e a moral significam costumes, né? Então, só que a moral são os costumes que a gente pratica, vamos simplificar, e a ética são os costumes que a gente dialoga, que a gente discute e que dependem do outro. Já a moral depende unicamente de você, são os seus valores. A moral seria mais ou menos o que você faria que você não faria, mesmo que ninguém estivesse te olhando, mesmo que ninguém estivesse te vendo, tá? Só que para você
aceitar, para você conviver dentro da sua moral, você com certeza vai precisar abrir mão de parte das pretensões que você tem em nome de um zelo coletivo, né? Eu tenho um exemplo, quando eu morava no Brasil ainda, eu fui no shopping center, e o shopping center tinha um fast food na praça de alimentação, em que você comprava um refrigerante e tinha aquela maquininha de refrigerante que você podia repor quantas vezes quiser. Era refil de refrigerante, né? E quando eu fui me servir de refrigerante, eu vi que tinha uma menina do lado da máquina de refrigerante. E essa menina controlava se você estava servindo o refrigerante, até que enquanto eu estava servindo o refrigerante, ela olhou para a praça de alimentação e meteu um grito para o gerente da loja dizendo: estão compartilhando, porque tinham duas pessoas numa mesa que tinham comprado um pacote com bebida e estavam compartilhando a bebida, né? Então, esse é um exemplo do que nós temos no Brasil. E aqui nos Estados Unidos, quando a gente chega, as redes de fast food, elas possuem o mesmo sistema, porém elas não têm a menina observando o quanto você vai se servir, quantas pessoas compram a bebida e estão se servindo também. Enfim, essa é uma diferença de moral. É o que você não faz mesmo que não tenha uma pessoa olhando. Porque a partir do momento que você é obrigado a colocar uma pessoa na frente da máquina de bebida para controlar se as pessoas estão pegando a mais ou não estão pegando a mais, isso se chama desmoralização. Quando você está tirando a moral do ambiente. Daí você já não pega porque passa a ser medo, cagaço, vergonha, qualquer coisa assim. Mas a moral é esse valor que você tem de que se você compra um refrigerante, você serve uma pessoa de refrigerante. E você chega nos Estados Unidos, o valor é um pouco diferente do que você estava acostumado a viver no Brasil. E a partir daí, você passa a ter que fazer uma opção, ou mudar a sua moral, ou condicionar, construir a sua nova moral, ou você vai passar a sofrer de uma angústia. E o que é essa angústia? Essa angústia, desde o que eu venho falando desde o começo da live, essa ética, essa construção da moral, nos são garantidas como seres humanos porque somos os únicos seres vivos que têm essa condição de liberdade. Né? Só nós somos livres. E essa liberdade consiste em a gente poder decidir qual opção a gente quer. Se a gente quer fazer tal coisa ou quer fazer outra. Se a gente quer aceitar uma condição ética ou não aceitar uma condição ética. Você pode me dizer, não, mas os pássaros também são livres. Né? Cheio de pessoa que diz, eu queria ser livre como um pássaro. Não, o pássaro não é livre. O pássaro, ele só voa, né? O pássaro, não vai chegar uma pomba para você e vai dizer, nossa, como o dia tá bonito hoje, eu vou andando para casa. Não, ela vai voando, porque ela só pode voar, a pomba não anda, né? Ela só voa. Então, por instinto, ela não tem que tomar uma decisão se ela vai voar ou se ela vai caminhando. Ela vai voando, porque é instinto dela. Aos seres humanos é dada essa condição de reflexão sobre a tomada de decisão. Só que como a grande maioria dos filósofos já debateu sobre esse tema, essa liberdade completa da tomada de decisão, a liberdade plena nos concede uma condição de angústia, porque a gente sempre tem a sensação, né, sempre que a gente está construindo a nossa ética, construindo a nossa moral, a gente sempre passa por uma sensação, por um medo de ter errado, a gente sempre passa pela sensação de não ter decidido a coisa certa, ou principalmente pela sensação de ter perdido uma oportunidade. Então voltamos para aquele exemplo da pessoa que você conheceu à noite, né? Você tem que optar entre uma coisa ou outra, você tem que optar entre seguir dentro da ética construída ou não seguir dentro da ética construída, conflitar a sua moral ou não conflitar a sua moral. E essa angústia, essa busca exacerbada
por essa liberdade. Essa tomada de decisão constante aparece muito mais quando você tem um choque de cultura. Mais você tem que transformar a sua moral, mais regras você tem que construir, mais ética a gente tem que dialogar para que essa convivência seja constante. Porque, como eu disse anteriormente, a ética é construída todo dia, toda hora. Até porque há assuntos que nunca haviam existido antes. Então você precisa construí-la. Como foi o exemplo da onde colocar o nosso wetsuit dentro de casa. Ou se você quiser um exemplo mais real, esses debates sobre redes sociais, sobre as crianças nas redes sociais, sobre o que você deve expor nas redes sociais, esses são temas novos. Não dá para você dizer que já constava na ética de Cristo isso, né? Há um debate, há uma frase muito legal que dá para exemplificar isso, que é um dos mandamentos da lei de Deus, né? Que é não cobiçar a mulher do próximo. Isso era um mandamento válido, não querendo transformar a religião, mas isso era um mandamento válido quando os 10 mandamentos foram escritos. Porque hoje seria válido não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar o homem do próximo, não cobiçar, enfim, seja lá o que for, porque os valores mudam e a ética necessariamente tem que ser construída também. E muito mais quando você tem uma mudança de cultura. E por isso eu citei o exemplo de você sair do Brasil para vir morar na Califórnia. E é por isso que chega bem onde eu quero que você entenda bem, que você pegue o ponto dessa live, que é por isso que há pessoas que vêm para um paraíso como San Diego e não conseguem se adaptar e são obrigados a retornar para o Brasil. Não porque uma pessoa tem uma moral melhor que a outra, inclusive não há pessoas que não têm moral, há pessoas que têm uma moral diferente da sua, mas não existe a ausência de moral, porque todo mundo tem uma moral, todo mundo tem uma ética, né? A única coisa é que a ética ela é coletiva, e para essa ética ser construída, precisa haver o diálogo e precisa haver uma doação, porque tudo haverá uma concessão em prol da felicidade comum. E se você não está apto a fazer esse tipo de concessão, a discutir e dialogar sobre o mundo que você quer viver, sobre as situações que você quer ter. Quando a gente fala mundo que você quer viver, não estamos só falando do planeta, oceano, animais em extinção, nós estamos falando da tua casa, do teu relacionamento com uma pessoa. Quando você envolve 2 pessoas, nós já estamos falando sobre ética. Enquanto você não estiver disposto a construir essa ética, você não estará pronto para, por exemplo, largar a sua vida no Brasil e vir morar, por exemplo, nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar que tenha uma moral, que tenha uma cultura diferente da sua. Portanto, sempre que você pensar em mudar, sempre que você pensar em sair, você precisa saber que passará por uma angústia de decisões, porque você terá que tomar decisões, provavelmente abrir mão de desejos, abrir mão de prazeres, em prol da ética, em prol da convivência coletiva, em que todos tenham chances iguais, e aí vem essa discussão da ética em temas atuais, em que todos tenham chances iguais de felicidade, tanto você quanto os outros, que todos abram mão o seu tanto para que a gente viva numa sociedade ou em relacionamentos mais éticos. Então era isso que a gente tinha para dizer hoje, pessoal. Ó, vamos ver aqui que o Fião está perguntando, porque quando a gente está nos Estados Unidos, a gente leva o carro supermercado até deixar e guardar, e quando está aqui deixa no estacionamento. Exatamente, Fião, exatamente, né? Mas esses são hábitos. Vamos dizer que os Estados Unidos, eu não estou aqui valorizando a ética ou a moral deles, porque há coisas que são diferentes, são simplesmente diferentes. Mas isso realmente acontece quando a gente está nos Estados Unidos, você pega o carrinho no mercado, corre direto e põe o teu carrinho, guarda ele no lugar certo. Chega no Brasil, a gente larga em qualquer lugar, né? E aí vem esse limite da moral, vem o limite da ética, em que quando você começa a passar por cima da sua moral, a passar por cima da sua ética, a confrontar você mesmo, né, e a não acreditar mais na sua própria moral, você começa a ter uma sociedade perdida da ética. E, infelizmente, é um pouco do que acontece no Brasil. Isso daria mais uma live para a gente discutir em torno disso, mas realmente isso acontece, Fião, você está completo, está
tá com razão nisso, realmente, mas há coisas que os americanos também fazem e a gente não faz no Brasil. O mais importante de tudo é a gente entender isso, que toda vez que a gente quiser construir algo, uma ética de relacionamento, a gente vai precisar abrir mão de algo, e esse algo envolve talvez uma mudança cultural, uma mudança de hábito, uma nova construção para nós mesmos, e que essa construção seja sempre positiva, sempre para cima, sempre que faça crescer para que todos possam ter mais momentos de felicidade. Obrigado para todo mundo que está aí, essa live fica no meu Stories até amanhã, 24 horas, depois ela entra no meu canal do YouTube. Se você tem acompanhado as lives no canal do YouTube, por favor, compartilhe com seus amigos, veja, comente, enfim, né? E se Deus quiser, se tudo... vamos até falar isso. Na próxima segunda eu vou tentar fazer uma live diferente com vocês. Eu vou estar num retiro no qual eu vou estar trabalhando. Eu vou tentar fazer uma live diferente de vocês. Caso eu não possa, eu aviso vocês. E amanhã a gente tem a dica de cozinha. Branca, grande beijo para você, espero que você esteja muito bem. Amanhã a gente tem a dica sobre cozinha, na sexta-feira nós temos a dica sobre negócios e todo dia a gente tem a chance de ser mais feliz, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.